A Seconf está online, pessoal. De novo aí, mais um dia, quarto dia da semana. E continuamos sem parar em nenhum momento. Bem, agora vamos ter uma palestra sobre inovação trazida pela pessoal da ClearSale. Muito promissora. Mas antes, alguns avisos. Primeiramente, a gente vai ter uma mesa redonda hoje. Os links vão estar sendo passados daqui a pouco no chat. Vai ser sobre computação e ética dentro do meio, junto com a interação com a sociedade. É bem interessante, vai ser depois da assembleia, não tem desculpa para não ir. Além disso, amanhã a gente vai ter um esquema de perguntas e respostas, uma mesa de conversa com 3 ex-unicampers que estão em Big Techs, no Google, no Facebook e na Microsoft. Também é um papo muito promissor, sugiro muito que vocês acompanhem, vai ser às 2 horas no YouTube. E o nosso hackathon ainda está aberto, até amanhã às 15 horas. Lembrando que a premiação é bem legal, vai ser 4 mil para a equipe em primeiro lugar, 2 mil para a equipe em segundo e R$1.000 para a equipe em terceiro. Está sendo patrocinado principalmente pela BEMBEV. Além disso, o desafio está lá no nosso Instagram, o case, para vocês acompanharem. E por fim, os últimos avisos em relação aos sorteios. Para participar do sorteio de hoje, você tem que preencher o feedback no final da palestra para estar contabilizando para concorrer ao fone. O fone em si, que era de ontem, vai ser sorteado no final dessa palestra. E além disso, vamos ter um sorteio a mais proporcionado pela ClearSale, na qual quem preencheu o forma de feedbacks antes do término durante a parte das perguntas vai estar concorrendo a 2 cupons no iFood no valor de R$100. Além disso, eu acho que era isso de aviso. Chico, você quer fazer o sorteio, talvez? Na live. Agora o pessoal tá me ouvindo. A gente vai falar do sorteio então. A gente já tá com todos os nomes das pessoas que participaram. A gente vai aqui no site de sorteador. Esse aqui a gente faz ao vivo mesmo, sem enrolação. A gente teve um total de 71 participantes. Vamos colocar aqui a animação para ter toda a empolgação. Número 65. E o número 65 é Noel, grande Noel Antão, que estava participando dos workshops do Enterprise Day hoje à tarde. A gente vai entrar em contato por e-mail. E muito obrigado pela participação. E vai ter mais um fone que vai ser sorteado para quem participar das atividades de hoje. Então fiquem atentos aí, preencham o formulário de final. E no final também quem preencher o formulário desse específico vai ganhar, vai estar concorrendo a cupom do iFood. Mas também, se preencher o formulário desse e da roda de conversa, vai estar participando do fone de hoje. E tá bem bom de ganhar, então participa, gente. Pode falar. Dando um disclaimer só, a gente deve enviar os fones e tudo mais próxima semana, que tá meio corrido nessa, então a gente vai entrar em contato para pegar os dados certinho e deixar isso pronto, não se preocupe. Agora vamos passar a palavra pro Bernardo, nosso grande palestrante de hoje. Probleminhas técnicos, pessoal, segundo aí. Bom, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem agora? Beleza.
prazer aqui falar com vocês. Preferia muito que esse encontro tivesse sendo presencial, porque eu sou ex-aluno da Unicamp também, de estatística. Está aqui comigo o Márcio, que talvez apareça um pouco, que é ex-Unicamp também, da engenharia de computação, então da turma de vocês, só que vocês são todos bichos dele, né? E eu vou falar da evolução de conceitos de inovação e também de um pouco de cultura do que eu acredito em ambiente de trabalho, que é o que a gente pratica na ClearSale. Em termos de inovação, eu vou abordar o tema de inovação e organizações ambidestras, tá? Eu vou ficar devendo para vocês o que é isso, vou explicar mais para frente. Mas é legal eu falar que eu estou misturando conceitos que eu vivi junto com o Márcio em 2013, num programa que eu fiz pela Endeavor, que teve em Harvard, Vale do Silício, etc., junto com um programa que eu fiz o ano passado em Stanford, de 6 semanas consecutivas, que é o Stanford Executive Program, que tratou muito de liderança e inovação. Então, eu vou fazer uma evolução aqui do que se falava em 2013 e do que se fala agora, tá? Mas conceitos bem, assim, como eu gosto de teoria, fiz doutorado e tudo, não porque eu sou um cara acadêmico, mas é porque eu gosto de ver o que está se falando na academia, porque fora do Brasil, as universidades tendem a acompanhar muito mais o mercado. Então, é legal ver o que a academia vem falando, principalmente num lugar que é bastante técnico, tá? Então, vamos lá. No encontro de 2013, né? Primeiro eu vou definir inovação. Inovação, para mim, e a definição que a gente usa na ClearSale é como descobrir e redescobrir como gerar mais valor para o cliente, interno ou externo, e efetivamente entregar esse valor. Ou seja, inovação não é só ter uma ideia. Eu tenho um amigo que, se eu contar a quantidade de ideias que ele teve, que depois viraram empresas de centenas de milhões de dólares, que ele não participou, dá mais de meia dúzia. Ele teve todas as ideias antes das empresas abrirem, mas não executou nenhuma. Então, inovação, não basta você ter a ideia de como gerar valor, de como resolver um problema. Inovação é você realmente criar e entregar isso, tá? E é importante um conceito que eu ouvi lá em 2013, mas que vem de um livro de 97, é a diferença de inovação sustentável e disruptiva, né? Então, vocês estão vendo esse carrinho aí? Vocês acreditam que a Toyota entrou nos Estados Unidos com esse carro? E por que ela conseguiu entrar com esse carro, né? Ela pegou como que os Estados Unidos é famoso por carros, né? Eles gostam de carrões muito grandes, confortáveis, que gastam muita gasolina normalmente, são apaixonados pelas marcas do próprio país, o americano tem muitas dessas coisas. A Toyota, então, entrou com esse carrinho, que eu acho que é o Corona, que pegou um nicho de clientes, né? Qual nicho? Aquele que não estava tão preocupado com espaço e conforto, etc., mas que queria apenas um meio de transporte barato, que não gastasse combustível, que não gastasse com manutenção, que é a marca registrada da Toyota, e que coubesse em qualquer lugar. Então, a Toyota entrou com aquele carrinho.
Na hora que ele começou a vender e entender melhor os hábitos, e gerar receita e aprimorar o produto, ela lançou depois o Corolla, o Camry, o Avalon, e hoje a Toyota acho que é maior do que a GM e a Ford nos Estados Unidos. Então, o que é importante ver aqui? Que a inovação disruptiva, ela surge de nichos desatendidos, né? Ela começa com um grupo de clientes desatendidos e depois ela vai tomando espaço, tomando espaço, tomando espaço. Assim começou a máquina digital também, né? Ela pegou só os early adopters, que a gente fala, que são clientes que estavam a fim de ter uma foto digital de baixíssima resolução, e com o tempo eles foram melhorando a resolução, etc, etc. E é legal ver que inovação também não é só um novo produto, não é um iPhone. Inovação, todo mundo pensa em iPhone. Não, inovação não é só um iPhone. Inovação é você inovar em qualquer um desses itens aqui da cadeia de valor. Então, você pode inovar na proposta de valor, no relacionamento com o cliente, por exemplo, as Apples nos Estados Unidos, você pode inovar em custo. Vou dar uns exemplos aqui. A Uber. Em qual ramo está a Uber? A Uber está no ramo de transporte. Ela te leva de um lugar para o outro igual um carro. Mas ela mudou totalmente o modelo de negócio, né? Você não precisa do carro e nem de saber dirigir. Mas ela está no mesmo mercado que o carro. A Ryanair, que é uma empresa europeia de low cost, né? Muito barata. Ela inovou em custo, em como fazer as coisas muito eficientes em aeroportos distantes, muito baratos. Às vezes a passagem é €1, eles vendem só os adicionais, ganhar com advertising, etc. E é uma das poucas companhias lucrativas da Europa. E o Netflix, que começou vendendo DVD online, alugando, entregue pelo correio, ou por eles mesmos. Hoje é uma produtora de cinema, então ela também está no ramo de entretenimento, de cinema, só que num modelo de negócio totalmente diferente. Aqui tem um exemplo muito interessante, que é porque você tem que observar o trabalho do cliente, né? Hoje em dia, no Brasil também, para você, quando você sabe que está com dor de garganta, você olha lá no espelho e está cheio de placa branca na garganta. Então é claro que você precisa tomar antibiótico. Só que você precisa marcar uma consulta, ir no médico ou ir no pronto-socorro, pegar uma receita e ir na farmácia. Por que não colocar um consultório médico na porta da farmácia? E eu não estou falando de picaretagem, estou falando de um consultório sério. Um médico demora 5 minutos para olhar sua garganta e ver se você precisa de um antibiótico ou não. Ou 10 ou 15. Mas é muito mais rápido você ir, fazer o exame e entrar na farmácia e comprar um antibiótico. Então, colocaram um consultório do mesmo lado que a farmácia. Então, isso é inovação. Tipo, isso resolve muito a dor, porque às vezes você demora 3 dias lá para começar a tomar um antibiótico e sua dor de garganta só piora. O Clayton Christensen era o maior estudioso de inovação de Harvard, ele faleceu esse ano. O Márcio, que está aqui, o diretor de produtos da ClearSea, tem uma foto com ele lá, ele estava lá no mesmo dia que eu, mas a gente não se conhecia. Eu tenho o livro autografado dele, e o que ele falava, né? Praticamente esse livro estuda o dilema do inovador. O que diz o dilema do inovador? Em inovações sustentáveis, o que é inovação sustentável? É você ir melhorando a cada dia o que você já faz. Os grandes players, né? Os incumbents que eles falam, as empresas gigantes, praticamente ganham em 100% dos casos. Mas em novos negócios, com estratégias disruptivas, as startups têm 10 vezes mais chance de suceder do que as grandes empresas.
Esse é o dilema da inovação. Esse livro é de 97 e era isso que estava acontecendo na época. Então vocês viram que a Nokia sumiu, a Kodak sumiu, todos foram disruptados por empresas pequenas, ou não tão pequenas assim, mas que tinham uma estratégia disruptiva. Então, ele estudou isso e entendeu por que isso acontecia. E tem uma série de fatores, tipo a morosidade das empresas, o foco no curto prazo, as metas trimestrais e por aí vai. E o que é necessário? Essas empresas não têm isso, né? O que é necessário para a inovação acontecer? Primeiro, tolerância a falhas. Você tem que experimentar. Sua empresa tem que permitir que os erros aconteçam para ela inovar. Empresa que demite alguém que errou, tentando acertar, tentando lançar um produto novo, nunca vai inovar na vida, porque o medo vai tomar conta da empresa e ela não vai inovar. Compartilhamento de informações. A quantidade de pessoas que você conversa sobre a sua ideia, sobre o seu produto, vai transformá-lo num produto melhor, principalmente se elas derem um feedback honesto para você, o que é um problema da cultura brasileira, inclusive. E o contato com o cliente. Não adianta você resolver uma dor que ninguém tem. Não adianta você ter uma ideia e criar um produto que não resolve a dor de ninguém. Então, toda inovação parte para resolver alguma dor de algum cliente, seja ele pessoa física ou jurídica. Tá? Então, tolerância a falhas. Isso aqui são cartazes que eu tirei foto da D-School em Stanford, que é de Design Thinking. E eles pregam o tempo todo, não existe falha, não tem vitória, não tem erro. Só existe tentar. Você tem que tentar, você tem que fazer. E só da experimentação é que você vai tirar, que você vai ter, de fato, inovação. Né? Aqui tem um vídeo que eu não vou passar, mas o Clayton Christensen, ele estudou muito isso e... Só um minutinho. O Clayton Christensen, ele estudou muito isso e ele deu um exemplo assim, de um cara que queria melhorar as vendas de milkshake. E aí eles fizeram uma pesquisa com os usuários, com os caras que compravam milkshake, se queriam ele mais doce, mais viscoso, com mais sabor de fruta, etc, etc. Responderam tudo, mudaram tudo e não aumentou a venda nenhuma de milkshake. Aí eles foram observar quem comprava os milkshakes, né? Não foi o Clayton Christensen, isso é um caso relatado por ele. Foi um cara de Detroit que fez esse experimento. E quando ele foi observar, primeiro ele observou que metade dos milkshakes eram vendidos antes das 8 da manhã. E aí ele descobriu que boa parte do público usava o milkshake porque é algo que ele comprava. Nos Estados Unidos tem muita cultura do carro, ele colocava lá no console e ia tomando aquele milkshake, que é viscoso, então demorava, e era exatamente mais ou menos o tempo que ele demorava lá, 40 minutos, para chegar no trabalho. Então, os concorrentes do milkshake não eram os outros milkshakes das outras marcas. Eles eram, tipo, o Donuts, a banana, etc., e por isso se vendia muito milkshake. E aí, como que eles fizeram para aumentar a venda do milkshake? Eles colocaram uma máquina expressa em que você não tinha que entrar na loja para comprar milkshake, tipo um drive-thru. E aí passou a vender o milkshake para caramba. Então, ou seja, para inovar, você tem que observar o trabalho do seu cliente e não somente perguntar para ele o que ele quer. Imagina se na época da Nokia você fizesse uma pesquisa. Jamais teria saído um iPhone daí.
Agora, alguém vendo o Steve Jobs, que era um gênio, vendo um usuário usar um telefone, que nem era um smartphone direito, falou, dá para transformar isso em algo muito melhor. Mas não foi com a resposta do cliente, foi observando o trabalho que o telefone poderia resolver para ele. Para vocês terem uma ideia, a Duracell e a Oral-B são da Procter & Gamble, a mesma empresa. Mas como é tudo verticalizado, né, o pessoal de pilha focado em pilha, o pessoal de oral especializado nisso, escova de dente, pasta, etc., não foi capaz de inventar a escova de dente elétrica. Sendo que os dois estava tudo dentro de casa para inventar. Por quê? Porque não estava focado no cliente, estava focado no produto. Então, isso é um ingrediente muito importante para a inovação, você ser focado no cliente. Que dor você está resolvendo do seu cliente, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou tomar uma cervejinha aqui que ninguém é de ferro. Queriam aumentar o uso doméstico de energia solar, né? Tipo, energia solar era muito caro. Isso aqui é da época que era bem caro. Então, o problema era reduzir o custo de energia solar para que isso se tornasse um uso doméstico. Beleza. Quem é que ia pagar 20 vezes mais caro na energia solar, dado que você podia ligar na tomada e pagar a conta de energia elétrica, que vem de carvão ou eólica ou hidrelétricas, né? Então, é um puta desafio isso aqui. Mas aí você pega um território inexplorado, totalmente desértico, que tem um rebanho de algum bicho aqui que eu não entendo o que é, não entendo muito disso de bicho, não. Se tem bicho, alguém tem que cuidar desses bichos, certo? E esse cara mora aí, não tem nada para fazer. Esse cara pagaria o quanto fosse necessário para ter uma plaquinha ali de energia para pôr sua antena parabólica e pelo menos assistir a sua TV ali dentro da sua cabana. Então, é assim que se descobrem os nichos. Depois você pode descobrir outro cara que mora na floresta, talvez uma tribo, etc. E com isso você começa a ter a compra da energia solar e com isso você vai melhorando a tecnologia, ela vai barateando e no final pode ser que ela tome todo o mercado de energia. Ou a eólica, é só um exemplo, tá? Isso é como começar a resolver o problema por um nicho, que é justamente a definição da inovação disruptiva. Esses gráficos aqui, e todos vocês entendem de gráficos, mostram variedade das ideias, variância das ideias exploradas pela empresa e o quanto você conseguiu sair com produtos radicais. Se você não permite a sua equipe a ir longe, se você permite uma variância média de tentativas, você não vai sair com produtos radicais, porque essa boca ela abre, né? Agora, se você tenta coisas grandes, você vai falhar um monte feio, mas também você vai ter aqui os produtos disruptivos que a gente chama breakthroughs, né? Os que vão mudar o mercado. Então, você precisa experimentar muito. Compartilhamento de informações. Isso aqui é da 500 Startups, que é uma empresa lá do Vale do Silício, que hospeda várias startups no mesmo lugar, e tem lá um painel onde todo mundo posta o que está fazendo e todo mundo põe os post-its dando ideias de como melhorar as ideias dos outros, né? Então isso é muito incentivado. Feedback honesto, a mesma coisa, isso é um problema brasileiro. Você pergunta para um brasileiro como é que está seu produto, ele pode achar que está horrível, mas ele, como para não te magoar, ele fala, não, tá legal, não sei o quê, mas pergunta se ele compra, ele não compra. Então,
O feedback honesto é um ingrediente, assim, muito necessário numa empresa para que, se ela tem o desejo real de inovar. E alguns mitos, né? Tem gente que acha que a criatividade é um talento inato, ou seja, já nasce criativo ou não. E a resposta para esse mito todo mundo nasce criativo, mas a forma de criação da pessoa é que pode torná-la menos criativa no futuro. Uma criação muito rígida, ou depois no trabalho não deixar ela testar nada. Então, a criatividade, todo mundo nasce com ela, só que ela pode ser matada com o tempo. Outro mito: dinheiro incentiva as pessoas a serem criativas. Tem estudos científicos que provam que não é por dinheiro que as pessoas são criativas. Pressão de tempo faz a criatividade emergir. Também mentira. Quando você está com pressão de tempo, você vai fazer o feijão com arroz para cumprir o prazo. Você não vai ter tempo de experimentar e entregar algo novo, né? A competição aumenta a inovação. Fato comprovado também. Se você vê o competidor fazendo melhor, e se você tem um ambiente de inovação na sua empresa, você vai se sentir desafiado e vai criar coisas mais inovadoras. E, por último, é um consenso na literatura, total e absoluto, que a segurança psicológica aumenta a inovação do time consistentemente. Então, cara, vocês têm que saber que quando vocês estão trabalhando num ambiente seguro, que você não vai ser punido pelo erro, e isso vai fazer você inovar cada vez mais, tá? Tudo isso é acadêmico, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Outra coisa que eu dei um destaque é diversidade versus informação. Se você tem um time diverso de pessoas diferentes, de formações diferentes, etnias diferentes, culturas diferentes, na média, quanto mais diverso, pior vão ser os seus produtos. Essas pessoas vão ter dificuldade de se comunicar. Porém, a diversidade ela traz mais variância. Quanto mais diverso, mais você vai fazer produtos ruins ou muito bons. E aí você vai criar muita coisa que vai ser jogada fora, mas vai ter aqui coisas muito boas que vai sair daí. Então, ou seja, na média você piora, mas dali tem mais chance de sair uma coisa disruptiva do que de um grupo homogêneo. Tá? Isso é bem interessante. Isso aqui é sobre design thinking, que tem vários conceitos lá, mas o que eu gosto é do protótipo. Para você evitar falhas no design de produtos, sempre faz um protótipo e mostra para o seu cliente, no final, o que ele vai ter. Isso evita um custo de retrabalho gigantesco. Então, eu nem lembro como chamava isso aqui. Touchpad, sei lá como chamava isso, mas olha só, começou com um negocinho de madeira, o cliente foi dando ok, até chegar no produto final. Isso aqui evita muito que chegue no final, o cliente, não foi isso que eu pedi, né? E você vai co-criando junto com o cliente, e com isso você vai ter certeza que a dor dele está sendo resolvida. E agora em 2019, né, que foi o curso que eu fiz ano passado, o que estão se falando lá? Adivinhe, em como resolver o dilema da inovação. Qual era o dilema de inovação? Inovação sustentável, sempre os grandes players ganham, inovação disruptiva, as startups sempre ganham. Só que se vocês observarem, já faz tempo que no topo da lista estão Google, Facebook, Microsoft e Apple. Né? Essa lista não está mais mudando igual mudava. De alguma forma estão quebrando esse dilema. E as grandes empresas estão sendo capazes de inovar. E é isso que estão ensinando para o mundo agora. Né?
E como que se faz isso? Através de organizações chamadas ambidestras. O que é algo ambidestro? Que faz com a direita e com a esquerda, né? Uma empresa ambidestra é aquela que é capaz de exploit nada mais é do que inovar sustentavelmente, ou seja, melhorar a cada dia o que você já faz bem, e explore, que é descobrir novos produtos, novas formas de resolver o problema, simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Ou seja, literalmente é você bater com a direita e com a esquerda, ou cruzar e cabecear ao mesmo tempo. E como é que a gente cria uma organização ambidestra, né? Primeiro, o processo de criação de produtos sempre envolve o seguinte: você tem uma ideia, que é a sua estratégia, e você lança ela para o mercado. Quem vai dizer se a sua ideia é boa ou ruim não é você, porque você já acha que ela é boa. Então, vamos supor que você lançou comida de cachorro. Se você colocar no mercado o cachorro não comer, sua ideia foi ruim. Se ele comer, mas você colocar 2 tipos, ele comeu só o tipo B, você já sabe o caminho que você tem que seguir. Então, o mercado vai refinando a sua estratégia. E quanto mais rápido você fizer isso, que é o que eles chamam de fail fast and cheap, de falhar fácil e rápido, barato e rápido, melhor você vai criar uma estratégia ou um produto vencedor. E, ao mesmo tempo... Desculpa. Acho que eu troquei os slides de ordem, mas olha só. O que é o exploit? De maneira metaforicamente falando. Você vai subir numa montanha até chegar no máximo dela. Só que toda montanha tem um máximo. Isso é um limite. Isso é um risco. Por quê? Porque às vezes existem montanhas, ou seja, existem produtos que podem ser melhor que o seu. Só que você já chegou no máximo do que o seu poderia fazer inovando sustentavelmente dia a dia. O Explore é como se você saltasse de paraglider e buscasse uma montanha maior. Então, por exemplo, a Kodak já estava no limite ali, ou perto da perfeição da fotografia analógica. Só que existia a digital que poderia ir muito mais além e ser muito mais adotada pelo público do que a digital. E elas não estavam com a mesma tecnologia da analógica. Então, você tem que buscar outras montanhas onde você pode ir mais rápido. Tá? E para fazer isso, além de ter o seu produto alinhado com o mercado, você tem que ter uma organização aliada a fazer isso rápido. Então, uma organização que sabe errar, que sabe acertar, que sabe testar, que sabe ter as pessoas certas para cada estágio. Então, por exemplo, alguns aprendizados muito fortes que eu trouxe desse curso de Stanford. O trabalho do líder não é dizer o que a empresa tem que fazer, é criar uma empresa que aprende. O líder sozinho, qual a chance dele ter a melhor empresa, a melhor ideia da empresa com 1.000 pessoas inteligentes? 1 em 1.000. 1 em 1.000 não, 3 em 1.000 se ele for muito bom, se ele for 3 vezes melhor que os outros. 1 em 100 se ele for o melhor cara de produtos do mundo. Mas o ideal é que todos sejam protagonistas do aprendizado da empresa. Segundo, uma empresa não tem que fazer só o que está nas suas competências-chave, no core dela. Ela tem que fazer o que tem que ser feito se vier a disrupção. E o melhor exemplo disso é o Netflix. O Netflix começou num ramo que era logística, ou seja, entregava DVD em casa até você pedir um outro, e aí eles retiravam e entregavam o outro. Depois, ela mudou para streaming. E qual a competência core de streaming? Tecnologia, uso de banda, consumo de banda, que é totalmente diferente de logística. E agora, diante dos desafios, eles viraram uma produtora de cinema, que são outras competências core totalmente diferentes. E a Netflix está aí.
queimando 4 bilhões de caixa por ano, de dólares, mas está no jogo. Eles souberam mudar as competências core. E o terceiro é a cultura derivada da estratégia, não ao contrário. Ou seja, se você tem uma organização engessada, que pune falhas, que remunera a curto prazo, etc, 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 você não vai inovar. Você precisa de uma cultura alinhada com o que você quer fazer. Senão não vai funcionar. Aqui, vou passar mais rápido, mas tipo, como criar um bom produto, né? Você tem que achar uma dor não atendida, que seja grande, em que você seja competitivo, ou seja, você tem alguma das competências que você consiga escalar dentro da sua empresa e que você seja a pessoa certa para fazer. E de preferência que você tenha uma barreira de entrada, ou seja, se alguém tentar te copiar, vai demorar muito. E para criar a empresa apropriada, você precisa sempre pensar nesses pilares, nas pessoas, na arquitetura da empresa, nas rotinas e na cultura. Por quê? Vamos supor que isso aqui é uma curva de maturidade de produto. Você tem um produto core seu, que você está na inovação sustentável, ou seja, melhorando a cada dia, as pessoas que estão aqui têm que focar em previsibilidade, estabilidade, eficiência, variação de redução, controle, etc. As que estão lançando as startups, lembrando que a gente está tentando fazer tudo ao mesmo tempo, tem que estar focado em pesquisa, em velocidade, em autonomia, elas têm que ser flexíveis e por aí vai. Então, por isso que você precisa de pessoas, arquiteturas, rotinas e cultura diferente em cada nicho da sua empresa. Isso aqui é uma frase minha sobre a criatividade, né? E vou simplesmente ler a frase. Tem gente que acha que não é criativo. Mas todos nós somos criativos naquilo que a gente passa muito tempo pensando. Ou seja, no que nos incomoda, nos que nos tira o sono e no que a gente tem vontade de realizar. Às vezes você está com um problema na sua casa e aquilo te incomoda tanto que você, uma hora, vai dar um jeito de resolver. E pode ser na sua família, e pode ser em outros contextos também. Tudo que você passa muito tempo pensando, você é criativo. E o papel da empresa é tirar tudo da sua frente para que você passe o tempo, pelo menos o tempo de trabalho, pensando em como resolver uma dor real de um cliente. Eu vou pular aqui, não vai dar tempo de fazer um tema aqui do produto do ClearSale. Eu quero falar um pouco disso, né? Pensem em vocês aí, se vocês estão aí com o sábado livre, vocês preferem assistir uma série ou planejar... Na verdade, está errado isso aqui. Vocês preferem planejar férias ou ir no supermercado? Tá? Esquece de assistir a série. Vai ter gente que vai falar, se você for no supermercado, você vai comprar as coisas mais baratas, vai abastecer a casa, vai ter comida para fazer de noite, não vai ter que ficar gastando em restaurante, não vai ter que comprar coisa em loja de conveniência, etc. Se você planejar férias, que tem coisa que tem 6 meses para frente para você fazer, você vai se divertir planejando. E o interessante é que as pessoas, cada pessoa responde isso aqui de uma forma diferente, né? Então, não existe certo e errado. Existem pessoas que são diferentes umas das outras. E aí, vocês estão da computação, vocês devem ter passado em cálculo já. Isso aqui é a função de utilidade da economia. Ela mede mais ou menos o quanto você fica feliz com uma coisa. Então, pensa que você não tem nem um copo de água. Você ganha um copo de água, você já fica bem feliz. Mais um copo, você fica mais feliz, mas não tanto quanto o primeiro. E se você já tem um monte de água, você ganhar mais água, você fica feliz, mas muito menos feliz do que o primeiro copo. Por quê? Você não está mais com sede. Isso serve para dinheiro, isso serve para tudo isso que normalmente é a curva padrão da utilidade.
E a utilidade que as pessoas dão para as coisas, ou seja, o quanto ela fica feliz com as coisas, elas também mudam em função do tempo. Então, por exemplo, se eu fizesse a seguinte pergunta: sábado, 10 da manhã, quem prefere ir fazer exercício, quem prefere ir para o churrasco? Se você fizer exercício, você vai ali ter um sacrifício, depois você vai provavelmente perder o churrasco, mas vai ter uma vida mais longa e vai colher os benefícios disso lá na frente. Se você for no churrasco, você vai se divertir, ficar com seus amigos, ficar bêbado, etc. Aproveitar, porém, se você não fizer exercício, você vai morrer mais cedo. De acordo com essas curvas, quem tem a utilidade mais de curto prazo vai preferir, de prazer no curto prazo, vai preferir o churrasco. Quem tem mais de longo prazo vai preferir o exercício. E não tem nada errado. A única coisa que eu estou dizendo é que as pessoas são diferentes. O que elas valorizam são diferentes. E, diante de uma escolha, as pessoas escolhem o que tem mais utilidade para ela. Ou seja, se eu escolho se a utilidade da escolha 1 for maior do que a utilidade da escolha 2, e o contrário, se a utilidade da escolha 2 for maior do que a utilidade da escolha 1. Simples assim. Do que uma empresa precisa? A empresa precisa maximizar a geração de caixa futuro sustentavelmente, ou seja, gerar mais lucro sustentavelmente no tempo. Não adianta gerar lucro do tudo de uma vez e depois quebrar. Todo mundo que trabalha na empresa sabe disso. E seria ótimo se elas optassem por si só, sempre que ela estivesse diante de uma tarefa, a fazer isso. Só que são várias pessoas e todas elas são diferentes. Se fosse só remuneração, era só você pagar mais. E aí, a empresa que pagasse mais seria a melhor. Mas não é assim que acontece no mercado. Mesmo na recompensa financeira, vai ter uns que valorizam a de curto prazo, outros de longo prazo. Mas, além disso, tem gente que, diante de uma tarefa, vai escolher a que não tem que comunicar com ninguém, porque ela tem dificuldade de comunicação, a que vai gerar mais crescimento, a que ela vai aprender mais, vai preferir a tarefa A se ela vai aprender mais e menos, e a B se ela vai aprender menos. Tem gente que vai priorizar isso. Tem gente que vai priorizar as coisas que dão prazer, e cada um tem prazer em algum tipo de atividade. Tem gente que vai escolher trabalhos rápidos e outros vai escolher trabalhos longos. Tem gente que vai escolher a tarefa A porque ela é mais fácil, então ele vai ficar com menos medo de fracassar. Tem gente que prefere desafio, tem gente que prefere complexidade, tem gente que prefere menor esforço físico, tem gente que escolhe o que tem aptidão, e tudo isso pesa na hora da pessoa realizar uma escolha. Tudo isso pesa. E para gerar mais complexidade, cada um leva essas coisas em consideração com pesos diferentes. Então, o desafio de uma empresa de fazer com que as pessoas escolham o que é melhor para a empresa é gigante. E tem uma frase que fala o seguinte: um bom líder é aquele que consegue fazer o que tem que ser feito, consegue com que a pessoa faça o que tem que ser feito porque ela quer. Ou seja, porque ela quis fazer aquilo. E aí entra toda a cultura necessária para você andar para frente, né? E o que eu acredito em cultura é isso aqui. Isso aqui, gente, é o teto da Capela Sistina lá do Vaticano. E quem pintou foi o Michelangelo. E tem uma lenda que eu acho que é verdade, tem um dito que fala que o Papa estava lá embaixo
E o Michelangelo estava lá 40 minutos pintando um dedo desse aqui, por exemplo. E aí o Papa falou assim: por que tanto detalhe nessas unhas aí? Ninguém vai ver isso daqui de baixo. E ele falou assim, ele respondeu assim: porque eu tô vendo. Porque eu tô vendo. Então, todo mundo consegue ir lá e fazer o feijão com arroz. Todos vocês da computação estão empregados. Mas o trabalho, aquele que vai mudar a empresa, mudar o produto, mudar o mundo, ele é voluntário. Você faz porque você quer. Porque você está com tesão de fazer. Não é porque te mandaram fazer. Se o seu trabalho é intelectual, se o seu trabalho é pensar, se alguém falou que você tem que fazer, você já não está trabalhando. Quem está trabalhando é quem mandou você fazer. Então, porque você tem que escolher fazer o melhor. Você tem que escolher fazer o trabalho. O seu trabalho é intelectual. Ou seja, é você que vai decidir o que vai ser feito. Então, nesse sentido, o trabalho diferencial é voluntário, porque você tem que escolher fazer. E a gente, essa era do líder, do chefe, né, do líder mandar as pessoas fazerem, já passou. Isso é da Revolução Industrial, e nós não estamos mais lá. Mas a lei, a CLT, está lá, medindo você por hora. Como é que, se o nosso trabalho é pensar, você só pensa de 9 a 5? As melhores ideias que eu tive na história da ClearSale foram às 6 da manhã, quando eu acordo, às vezes, fico lá na minha cama, deitado, pensando. O que eu faria com essas ideias? Eu iria apagar antes de entrar na empresa? Então eu mando a pessoa esquecer a ideia que ela tem no banho? Essa questão de horas não é adaptado para o trabalho intelectual. Por quê? Porque o pensamento não tem fronteiras e nem o resultado do seu trabalho. Então, a gente tem que reinventar essa forma de trabalho. E, para mim, liberdade é a palavra-chave que é dentro da nossa cultura. Então, em 2020, líderes são valorizados e não chefes. As pessoas querem um trabalho que tenha significado. Hierarquia não faz sentido, porque não é, como eu disse, não é o líder que vai decidir tudo. As tarefas devem levar em conta os diferentes perfis. As empresas são somente um conjunto de pessoas e todo mundo sabe as coisas que acontecem lá dentro. As pessoas querem fazer a diferença onde trabalham. A diversidade gera mais inovação. Ter prazer no trabalho faz parte da história. E nesse sentido, para mim, toda a remuneração é simbólica e todo mundo que faz um trabalho diferencial merece ser sócio da empresa com todo o mérito. Isso aqui eu vou pular também para abrir para perguntas, tá? Então, a gente tem aí 10 minutos e eu posso responder qualquer pergunta que apareça no YouTube aqui, a gente me ajudando a filtrar, sobre qualquer assunto desses aqui, tá? E o que eu tinha para falar é isso. Agradeço muito aí a organização da Secomp. E quem quiser meu contato aqui no LinkedIn é só escanear aqui. Depois eu já volto para as perguntas que vocês podem fazer. Então eu estou esperando, eu sei que tem um delay, eu estou esperando as perguntas chegarem aqui para mim no WhatsApp. Tá bom? Gente, prometo não, né? Se tiver uma vacina no próximo ano, aqui eu sei estar presencial com vocês, nós vamos fazer um puta happy hour. Mas por enquanto, só eu e quem ganhar o voucher do iFood é que vão tomar cervejinha hoje. Oi, tô aqui. Nenhuma pergunta até agora? Tivemos uma. Manda ver. Prefere que uma... Beleza.
Bernardo, se puder contar a sua história de como empreendedor e ex-unicamper, basicamente isso. Posso? Fica à Bom, vontade. desde que eu era. Desde que eu estava lá na adolescência, lá na quinta, sexta série, eu tinha dois amigos e a gente ficava vendo as coisas erradas dos negócios e como melhorar. A gente nunca foi assim os melhores alunos, mas a gente tinha muito essa ideia de ter empresas próprias, de fazer coisas. Mas a vida vai te levando, então eu fui, demorei para me formar, e aí precisava ganhar dinheiro, já estava casado, logo depois tive filho, e aí eu fui seguindo aquela carreira de ter um trabalho, mas aí eu falava, um dia eu vou ter minha própria empresa, ou ser sócio de uma. E a forma que eu encontrei para isso foi deixar sempre as portas abertas. Então, tudo que aparecia de oportunidade eu abraçava. Então, eu fazia muito serviço nas horas extras, e assim foi com a ClearSale. Ela precisava de inteligência artificial, é a minha especialidade, todo o meu background é em AI, e aí eu fiz os primeiros modelos de fraude na época lá do cartão não presencial, que é o foco da ClearSale no momento. E eu fiz lá, meu sócio hoje não tinha dinheiro para me pagar, e ele foi acumulando isso. E aí depois de um tempo, quando a gente fechou um contrato maior, dava para pagar o salário dos dois. Aí eu saí de um trabalho que eu estava concursado na Caixa Econômica e fui empreender. E depois de 2 anos eu dei abandono de emprego, porque eles me chamaram de volta. Eu falei, não, a licença é de 4 anos, eu não tenho interesse de voltar, é por interesse pessoal. Eles me demitiram por justa causa e eu fui empreender e não me arrependo zero disso aí até hoje. Então, meu jeito de empreender, existem vários perfis de empreendedores no site da Endeavor, vocês podem pesquisar bastante coisa, tá? Mas o meu eu sou um bom resolvedor de problemas de qualquer natureza, e o jeito que eu encontrei de fazer isso foi de deixar as portas abertas. Temos uma outra pergunta aqui relativa a ClearSale. O Rogério perguntou: como a ClearSale trabalha com seus times e com pessoas de formações diferentes, como estatística e computação? Então, toda a área mais técnica hoje está seguindo a metodologia ágil, né? A gente está quebrado por squads, porque a gente acredita que esse formato é o que mais empodera as pessoas para tomarem as decisões e para criar aquela organização que aprende, que eu citei, né? Então, o squad é um grupo de pessoas que trabalham juntas em torno de um propósito, mas quem toma todas as decisões de como atingir esse propósito são as pessoas do squad, não são os líderes. Os líderes estão ali só para aconselharem as pessoas. E de vez em quando a gente pode ir lá opinar, também não é um monobloco. Mas cada squad tem uma autonomia própria de atuação, o que faz a gente ir na direção de se transformar numa organização que aprende sozinha e não que os líderes tenham que ditar o caminho. Certo. Mais uma pergunta aqui, vinda do Jorge. Bernardo, você citou a Netflix como uma referência de empresa inovadora. No Brasil, quem você enxerga que faz um trabalho nesse sentido? Puta merda. Olha, eu participo do Inova da Unicamp, que a Clearce é a empresa filha da Unicamp, né? Porque eu sou ex-aluno. Tem umas coisas interessantes lá, tem a CTIS, que é de TI pura, e é uma empresa bem legal. Tem empresas brasileiras, tipo Acesso Digital, tipo a Vtex, que é a plataforma de e-commerce, que é onde eu estou mais inserido, bem legal. Acredito que tenha vários agros, mas eu não sei citar o nome. Tem muita empresa, mas eu não estou tão em contato. Eu sou investidor anjo também, né? Eu pego do meu dinheiro da pessoa física e invisto em algumas empresas. E teve uma super legal agora que
resolveu uma dor que, não sei, provavelmente vocês nunca tiveram empresa, mas assim, o atendimento a contas pessoa jurídica dos bancos é horrível. Então eles fizeram uma conta pessoa jurídica digital. Os caras estão bombando muito, assim, crescendo exponencialmente. Então tem muita coisa boa. O brasileiro é por natureza empreendedor. Assim, estimulo muito que vocês, talvez, ainda que comecem numa empresa, depois sempre tem quem tem o tesão, né? Quem tem o sonho, sempre considere empreender. É uma vida diferente, assim. Uhum. Acho que agora uma última pergunta antes de fazer o sorteio. Poderia citar alguns exemplos de como a ClearSale inova? Olha, as nossas maiores inovações... Primeiro a gente tem aqueles pilares, tá? Nunca ninguém foi demitido da ClearSale por uma falha. A gente tenta aprender com os erros. Lá no Vale do Silício, eles até fazem festa para os erros, para não esquecer do que aconteceu ali, dos aprendizados. A gente não chega a tanto, mas também não existe punição. A gente, dentro do possível, está sempre construindo os produtos junto com os clientes. O Márcio é um entusiasta disso aí. Só existe uma forma de construir produto, que é resolver na dor do cliente. Se você quer criar um produto para você, não vai servir para muita coisa. A gente tem um ambiente colaborativo, então isso gera compartilhamento de informações e tenta o máximo possível, isso é bem difícil ter o feedback sincero. Mas, quando tem crise ou quando o concorrente bate a gente, não é que eu viro bicho, a empresa fica transtornada e a gente inova pra cacete e dá a volta por cima. A crise gerou muita inovação para a ClearSale. Eu acho que essa foi a última pergunta. Acho que vamos pro sorteio agora. O que você acha? Posso só dar um recado final? Com certeza. Nós estamos com um programa de estágio aberto, 2021. Não sei se vocês têm o link, senão a Larissa pode mandar para vocês, divulgarem para todo mundo. Então, quem quiser trabalhar e se divertir ao mesmo tempo, é uma ótima opção. Tá bom? Para todas as áreas, mas sempre profissionais de TI e de Data Science são os mais concorridos, então é uma ótima. E eu, como ex-aluno da Unicamp, adoro os Unicampers, porque a gente tem aí... Aliás, aproveitem isso. Vocês têm todas as áreas do conhecimento em torno de uma praça. Então, não fiquem só na computação. Vocês têm muito a aprender com as outras áreas. Isso é que vai transformar vocês em profissionais completos. Tá bom, gente? Super obrigado e boa sorte no